Boa noite, pessoal. Dando sequência aqui às nossas lives do dia a dia do residente. Hoje a gente vai falar sobre a especialidade de dermatologia. Tradicionalmente, aí, a especialidade de dermato é uma das mais difíceis, né, de ser aprovada. Os concorrentes geralmente estão em alto nível. Então, é talvez e muito provavelmente a especialidade mais difícil de passar. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com a nossa convidada, que é a Larissa, e vocês vão poder tirar as dúvidas, né? Como sempre, ouvir falar sobre a especialidade, entender a rotina, os aspectos positivos, negativos e os maiores desafios que ela teve. Ela solicitou aqui entrada na live e a gente vai iniciar, então eu vou aceitar ela. Oi, Oi, Larissa, tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Parece que o seu áudio talvez esteja um pouco atrasado, mas tá tudo certo. Tá um pouco. Mas tá, a altura tá legal? Tá ótimo, tá bom, tá tranquilo. Beleza. Espera Então, Larissa, ó, tá? seja bem-vinda, tá? Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigado aí por aceitar o convite. Tenho certeza que você tinha outras coisas para fazer e pôde dar um pouco desse tempo para a gente. Vou dar um abraço aí pro Vitão, que acabou de entrar, nosso amigo também, né, Larissa? Roberta. Oi, E amigo. sejam todos bem-vindos. Vamos tentar fazer uma live bem interessante para todo mundo aí. E Larissa, eu queria que para a gente começar aqui, né, como eu quase sempre começo nas lives do dia a dia do residente, né, falar um pouco sobre a sua história. Fala onde você se formou, como que foi a história da sua residência, onde você fez residência, se você já acabou a residência ou se você ainda está fazendo a residência. Fala um pouquinho disso aí para a gente, por favor. Vamos lá. Então, eu formei na Universidade Federal do Tocantins, turma 5, né, Maurício? Somos Nós somos da mesma turma. Uhum. da mesma turma de sala, de estudo, de internato. Foi uma trajetória aí. E eu comecei a residência de dermatologia aqui na Universidade Federal do Tocantins, só que durante o curso da residência, a residência fechou, o programa fechou. Eu estava ali começando o meu R2. E aí eu precisei ser transferida. Fui transferida para Brasília, para o serviço do Hospital Regional da Asa Norte. Aí lá eu concluí, então, o final do todo o meu R2, praticamente, e o meu R3. Foi um período difícil, assim, de ter que passar por esse processo, chegar num R2, onde as meninas já se conheciam, já estava em andamento, mas deu tudo certo, assim, ficaram minhas grandes amigas. E hoje eu acabei de terminar a residência, terminei a residência agora em março, a gente teve um atrasinho por conta do Covid, ficamos uns dias a mais aí do que o previsto, e vou começar a trabalhar semana que vem, assim, esses dias foram de preparação, vou trabalhar aqui na Prefeitura de Palmas, organizar a questão de contrato e tal, organizar em relação às coisas que eu trabalharia. Então, não comecei a trabalhar ainda, vou começar na próxima semana. Bom, Acho que é isso, interessante. da minha trajetória. E ótimo. Mas tem uma coisa que você falou que foi interessante, né, Larissa? Que deve ter sido. Hoje tá tudo bem, porque você acabou de concluir já a residência, né? Acabou concluindo lá pelo H-RAM, né, em Brasília. Isso. Mas na época que. Como que foi essa história de fechar a residência? Deve ter sido bem angustiante na época, né? Você deve ter ficado preocupada, o que ia acontecer com você. Conta um pouquinho disso pra gente, por favor. Então, foi complicado, assim. Na verdade, ficaram alguns meses. Vai fechar ou não vai? Aquela incerteza e aquele desespero, né? Nós éramos só um por ano, nós éramos só 3. E a gente tentava se apoiar, assim, meu Deus, será que vai fechar? Será que não vai? Aí, quando realmente falou, fechou, fechou. Só que a gente não tinha ainda vaga para ir para outro lugar. Então, teoricamente, a vaga é nossa, né? O Ministério tem que arrumar uma outra vaga para a gente. E o processo que eles explicaram para a gente era o seguinte: teria que ter uma vaga remanescente em algum serviço para aceitar a gente. Então, alguém que desistiu e tal. Só que na dermatologia isso acontece muito pouco. Eu acho que talvez em outros programas, né, que não são de acesso direto, tem uma desistência maior. Mas, assim, não existiam essas vagas. Então, foram realmente... A gente entrou como a mais, assim, todos os serviços que nós entramos. Eu fui para a Garran, a minha antiga R1 e o R3 foram para o serviço do HUB, e nós éramos, assim, residentes extra.
Mas, assim, foi difícil na época, mas acho que para todos nós foi uma experiência que valeu muito a pena. A residência aqui tinha acabado de começar, então, assim, como todo o serviço, né, de faculdade, residência, enfim, que está começando, tinha suas dificuldades. Então, todos nós fomos para serviços que já estavam bem mais estruturados. Então, no final das contas, a gente sempre conversa entre nós. Foi bom, assim, lógico que teve todo esse processo difícil, mas tentando enxergar de uma forma, né, melhor, assim, eu acho que para nossa formação deu tudo certo. Então, no final, deu tudo certo. Bom, né? É bom quando a história acaba desse jeito. Mas deixa eu te falar uma coisa também, Larissa, que é importante eu te perguntar, né, e fazer um comentário aqui. A residência de dermato, se não for a mais difícil de passar, né, tá sempre no top 3. Né? Talvez tenha alguma exceção aí, mas geralmente está no top 3 das residências mais difíceis. E como é que foi a sua preparação? Como é que você encarou isso, né? Porque não é fácil você falar. A gente tem aquela agonia antes de passar na residência, que é complicado, tem que estudar. Mas e como que é encarar isso? Assim, vou fazer a mais difícil. O que você me fala disso? Então, num primeiro momento, eu pensei assim, não vou passar, eu não vou tentar. Então, durante a faculdade eu tive o interesse e tal, mas logo que eu formei, eu falei, acho que não vai dar. Pensei, vou tentar. Eu nem sei se existe ainda o Provab, né? Mas na época tinha o Provab. Eu pensava, se eu passar no Provab, eu me dedico a prestar a prova de residência para dermatologia. Se não, eu vou pensar numa outra opção. Só E um ponto acabou. rapidinho, só um pontinho, Larissa, porque assim, quem não sabe o que é o Provab, o Provab era um processo que você fazia, era programa de valorização da atenção básica, que você trabalhava na atenção primária durante um ano e ganhava 10% na prova de residência, né? Então, você podia utilizar uma vez isso, hoje em dia já não tem mais, mas quem fez tem esse direito e pode utilizar em algum momento. Aí pode continuar. Aí você falou que ia fazer o Provab? Isso, na nossa época era muito difícil, porque assim, fazia muita diferença quem tinha o Provab. Então, que nem você falou, esses processos concorridos acaba que todo mundo está ali mais ou menos no mesmo nível. Chega uma hora que é difícil passar aquilo ali, tipo, tô fazendo prova e tô acertando, sei lá, 80, 90% da prova. E às vezes é difícil você passar daquilo, você teria que estudar muito mais. E aí o Provab colocava essas pessoas muito na nossa frente. Então eu encarava como uma coisa assim bem impossível mesmo. Mas durante meu processo de trabalhar, eu trabalhei 2 anos e meio antes de entrar na residência, então trabalhando, eu vi que eu realmente, eu vi o que realmente eu queria e que eu teria que me dedicar, ou eu tinha que partir para uma segunda opção. E eu tinha segunda opções, que era uma forma de me tranquilizar também, que eu pensasse, se não der certo na dermatologia, eu prestava oftalmo também, né? E eu pensava que se nada desse certo, eu partiria talvez até para uma pós-graduação. Então eu gostava de pensar que eu tinha outras opções, que isso me tranquilizava. Em relação assim a planejamento de estudo, método de estudo, eu não sei se é isso que você talvez queira saber. Eu foquei nas apostilas. Eu fazia um cursinho preparatório, que era o MED. Também não sei se existe ainda, eu acredito que sim, mas se existem outros Sim, o cursinhos médico melhores. existe. E assim, fez toda a diferença, com certeza fez toda a diferença. E eu focava mesmo em fazer as apostilas da semana. Sempre pensei assim, não, vou fazer as apostilas da semana, mas o meu primeiro ano de médio foi bem frustrante, porque eu trabalhei bastante e eu passei bem longe de conseguir fazer as apostilas da semana. Era muita coisa, eu também acho que eu não sabia priorizar. Aí no meu segundo ano de médio, eu estava trabalhando menos, que ajudou a trabalhar menos, ter mais tempo para estudar. E eu foquei assim naquelas que não dava para errar. Pediatria, ginecologia, preventiva. Eu falava, essas coisas eu vou fazer, ler todas, vou fazer todas, e eu tenho que ter um aproveitamento de quase 100%. Então, eu tenho que conseguir tirar o máximo dessa parte da prova. E as apostilas que realmente eu não conseguia, assim, terminar era clínica e cirurgia, de clínica médica e cirurgia, eram muitas apostilas, e eu desapeguei um pouco delas mesmo. Falei, eu focava só em fazer questão de clínica médica e cirurgia. Porque as provas também na minha época estavam assim, cabulosas de clínica e cirurgia. Eram muito difíceis as questões, assim, eu acho que cobravam coisas até além do que deveria cobrar ali numa prova para residência. Então, eu acho que quando eu foquei assim, no que realmente importava, no que realmente eu tinha que fazer o máximo de questões possíveis, eu acho que funcionou. E fazer muita prova, fazer muita prova. Tinha um aplicativo
né? Que eu acho que deve ter ainda. Eu usava aquele aplicativo assim, tô à toa, vou responder nesse aplicativo. E que mais? É o Nossa, Medsoft, né? Era isso. isso. Eu sempre tive, isso desde o cursinho para passar no vestibular. Eu sempre tive um dia que eu não estudava. E eu gostava do domingo, assim. Domingo era um dia que eu realmente não estudava nada, 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 nada. No máximo, na época estava chegando as provas, assim, se precisasse revisar alguma coisa e tal, eu usava o domingo. Mas, no geral, eu não usava o domingo. E uma coisa que funcionou muito em relação ao método de estudo foram as pequenas metas, assim. Eu estabelecia pequenas metas e depois que eu cumprisse elas, eu me dava um tempinho de folga, assim. Tipo, eu vou fazer tantas questões e eu vou olhar 5 minutos no Instagram. Eu vou estudar tantas horas e vou assistir um pouco de TV. Eu sempre fazia isso porque ficava um pouco mais dinâmico. Eu não conseguia ficar, tipo, um dia inteiro estudando, sabe? E eu acho que fez diferença para mim. É bom demais. Você tem que descobrir seu método, né? Existem Isso. algumas coisas que às vezes servem para todo mundo, mas nem toda experiência serve para todos. E tem É, gente que vai se dar melhor com escutando, vendo áudio, vendo a aula ou escutando os áudios. Tem gente que é, prefere leitura, tem gente que prefere as questões. Mas, assim, o importante, né? E a maioria das pessoas que eu converso, pelo menos, o foco. O foco ele é muito importante, né? Então, você ter foco. Como você vai fazer para ter esse foco? Você usou pequenas metas. Eu gosto de sentar e estudar de uma vez. E para deixar mim o celular do lado. Mas nem todo mundo é assim. E o que eu faço não vai servir para todo mundo, assim como o que você fez também não vai servir. Mas se quem não tem nenhum direcionamento, talvez pode utilizar essa experiência que você teve, né, para tentar levar para si, né? E, Larissa, para a gente falar mais assim sobre entrando já na questão da residência, né, eu quis que você falasse um pouco dessa preparação, porque não é fácil, né, você fazer algo que você sabe que o desafio é muito grande. Você vê, às vezes, alguns colegas que não conseguiam passar na residência, em residências que eram um pouco menos concorridas, um uhum, ponto de corte um pouco menores, e você falava, nossa, aquela pessoa que eu sempre julguei ser tão inteligente não conseguiu passar. Imagina eu, né, chegar lá e fazer uma residência tão difícil como é a residência de dermato. Mas fala agora um pouco como que era a rotina da sua residência, assim, quando você entrou, você passou lá na UFT, onde a gente se formou, e como foi essa rotina assim, do seu R1? O pessoal talvez não saiba muito bem como funciona esse R1 de dermato, né? uhum. Depois você para R2, para R3, como que é isso? Fala pra gente um pouco. Então, e inclusive é algo que vem mudando bastante. O meu R1 foi um R1 totalmente na clínica médica. Eu era uma residente da clínica. Eu respondi, inclusive, pela coordenadora da clínica. Ela que dava prova, ela que dava minhas notas. Mas isso vem mudando. É até uma proposta, se não me engano, de mudar definitivamente. Lá na minha residência, enquanto eu estava no R2, o R1 ele já começava a ir para dermatologia. Ele ia alguns períodos, ele tinha algumas tardes destinadas para aquilo. E quando eu era R3, o R1 já mudou completamente. Eles ficavam 6 meses na clínica médica e 6 meses só na dermatologia. E eu lembro da coordenadora conversar com a gente sobre isso, de que talvez seja uma mudança em vários programas. Então, tem vários programas testando outras formas de fazer esse R1. Mas a tendência é que fique menos tempo na clínica e que o residente já comece a ser inserido na dermatologia. Mas o meu ano foi totalmente imerso na clínica médica. Mas é que nem eu disse, isso está mudando. Eu acho que vale pesquisar aí aonde você vai prestar para saber como que funciona. Mas assim, não existe nenhum R1 que é totalmente um fato. A gente passa sempre pela clínica médica, independente aí do tempo. O R2, lá no meu serviço, e muitos serviços são assim, tem ambulatórios específicos para R2, específicos para R3 e tem os ambulatórios comuns. Então, dermato geral era comum, os ambulatórios de psoríase eram comuns para o R3. Agora, o R2 tinha mais ambulatórios, assim, com uma demanda maior e de mais atendimentos. Enquanto que no R3 a gente tinha mais a parte de procedimentos mesmo. Então, assim, no R2 a gente rodava na dermatologia geral, hanseníase, nas doenças bolhosas, psoríase. A gente começava a fazer um pouco dos pequenos procedimentos. E no R3 a gente já fazia as cirurgias maiores, rodava realmente nos estágios de cirurgia, a tão sonhada cosmiatria, né, para os exames de dermatologia, que começava a ver a parte estética, toda no R3, o ambulatório de cabelos também era no R3.
Em relação à carga horária, assim, era bem parecida, mas o R2 era mais pesado. Então, o nosso R2 é como se fosse o R1 de outra especialidade, que geralmente costuma ser o ano mais pesado. Então, era o ano que a gente ficava assim, mais tempo lá, a gente praticamente ficava de 7 a 7. A demanda da dermatologia é muito grande, e algo que conversando com colegas que fizeram residência em outros lugares também falam a mesma coisa. A demanda realmente é muito grande no SUS, para dermatologia. E nós ficávamos com praticamente quase todas as aulas. Então, a gente tinha a demanda grande e tinha que fazer aula em casa. Então, foi um ano pesado, assim. Tinha enfermaria também. Tinha enfermaria, a gente rodava os finais de semana. Aí, o R3 já era mais tranquilo, tinham menos aulas para a gente fazer, bem menos aulas. Até porque, na residência de dermatologia, eles prezam muito pela aprovação no TED, que é a nossa prova de título. Então, é comum que nos serviços em geral, o R3 tenha mais tempo livre para estudar. Lá a gente não tinha tarefas livres, a gente, no final da residência, começavam a liberar a gente, o mês de fevereiro todo a gente era liberada. Mas tem serviço que libera várias tardes, ou todas as tardes, também varia muito em cada serviço, mas no meu serviço funciona dessa forma. E assim, fala um pouco, tem uma coisa que eu realmente também não sei, já recebi essa pergunta, inclusive, não sabia responder direito. A parte dos procedimentos de cosmetria que você falou e de tricologia. Tricologia mesmo que fala, né? Isso. O pessoal se preocupa muito. Você vê isso com profundidade dentro da residência ou você tem que fazer algum curso depois, ou um R4, não sei se tem, nesse sentido? Então, é outra coisa que varia muito entre os serviços. O meu serviço lá em Brasília, né, tinha uma cosmiatria muito boa. Então, nós tínhamos, era só durante o R3, mas a gente tinha uma tarde por semana destinada a fazer preenchedor. Então, a gente fazia toda a programação, avaliação, a gente fazia preenchimento, a gente fazia botox, a gente tinha o laser, peeling, a cosmiatria no geral, assim, a gente fez bastante coisa. Claro que é impossível fazer tudo que tem disponível, porque assim, a cosmiatria é um mundo à parte. Mas isso varia muito no serviço de residência. Hoje, ainda existem programas de residência que praticamente não tem nada de cosmiatria. Se não me engano, a UFMG, uma amiga minha foi para o optativo lá, falou, olha, eles não vem nada de cosmiatria lá, eles fazem o máximo. E tem serviços que têm até uma programação maior do que a do meu. Tem mais tardes, ou que começam a ver isso já no R2. Então, isso é algo que varia muito. Mas a tendência é que tenha mais cosmiatria no serviço de dermatologia. A gente percebe essa tendência. Mas é algo que vale a pena pesquisar. Então, se é uma área que interessa, realmente ver se aquele serviço que vai prestar a prova tenha a cosmiatria mesmo. Entendi. Para entender. E você tem R4, assim, na área da dermato? O que você tem de R4? Peraí. Tem, principalmente o que a gente vê que mais às vezes tem demanda é cirurgia dermatológica. Você pode fazer uma O quê? R4. Não entendi. Falhou. Cirurgia dermatológica, Uhum. então R4. Tem serviços que operam assim até pálpebra, fazem muita cirurgia de Mohs. Tem tricologia, então tem o R4 específico para doenças de cabelo, né? Para você se especializar. Cosmiatria e laser também tem. E tem outros que a galera procura menos, tipo pediatria, dermatopediatria, 4. Mas a gente percebe que, no geral, a maioria dos dermatos não faz 4, assim. Às vezes busca esse tipo de aperfeiçoamento através de pós-graduação, ou mesmo workshops, cursos à parte, assim. Mas, no geral, é isso. A dermatopediatria, o pediatra pode fazer ou é só a dermatologia? Você sabe? Não, não sei. A única que eu cheguei a olhar assim, você tinha que ser dermatologista para fazer o R mais ali de pediatria. Mas eu não sei como é que funciona para quem faz pediatria, para fazer um R mais, né? Alguma coisa em relação à dermatologia. Não sei. Há uma pergunta, assim, eu vou falar sobre a questão do trabalho na residência, né? Mas antes de a gente falar disso, Larissa,
como que era? Você falou que trabalhou antes. Eu esqueci de fazer essa pergunta antes. A gente acabou entrando no assunto, né? Para não interromper, eu não fiz. É, você trabalhou antes de entrar na residência. Você guardou algum dinheiro ou não conseguiu? Guardei. É, Isso te ajudou em de alguma... Ah, pode falar, termina. Fala primeiro que eu... na verdade, assim, quando eu vi que eu ia ter que trabalhar um tempo antes de entrar na residência, né? Ali não, e talvez eu não passaria tão rápido, né? Tava vendo que o ritmo de estudo não estava tão legal. Eu me propus realmente a juntar dinheiro, assim, pensando na residência. Eu não queria ter que trabalhar muito durante a residência. Eu pensava que essa seria uma forma melhor. Então, desde o início, assim, que eu comecei a pensar em prestar prova, eu me programei para juntar dinheiro. Ok. Isso, como é que isso ajudou você na residência? Você precisou? Você conseguiu trabalhar durante a residência? Você ficou dedicado exclusivamente à residência? Como é que foi isso? Então, na residência eu trabalhava mais bico, assim, eu não tinha nada fixo. Eu fazia coisas por fora, meio que para complementar, mas sabendo que se um mês eu não trabalhasse ou não quisesse trabalhar, eu conseguia me manter porque eu tinha minha reserva. Então, foi dessa forma que eu lidei com a residência. Lá em Brasília, a gente tem um auxílio moradia, que também ajudou quase R$ 1.000 de auxílio moradia que a gente recebia lá. Então, fez diferença, assim. E com certeza a minha reserva serviu para isso. Então, acabei gastando praticamente todo o dinheiro que eu tinha feito ali, mas esse era o objetivo. Eu queria ter aquela obrigação de ter um contrato, ou de dar tantos plantões por semana. Eu queria realmente fazer a residência dessa forma. E durante o R1 eu não trabalhei nada, o R2 eu trabalhei um pouquinho, aí na R3 eu precisei trabalhar um pouco mais. Isso aí é assim, às vezes as pessoas não têm essa dimensão, né? Muita gente que não se formou principalmente, que não começou a trabalhar, não tem a dimensão do quanto isso é cansativo. Né? Você fazer um plantão de madrugada, você trabalhar o dia inteiro na residência, fazer um plantão à noite, voltar a trabalhar o dia inteiro na residência. Não fazer isso só uma vez, né? Fazer isso todas as semanas, às vezes, durante 3 anos, durante às vezes mais tempo, porque você não tem condições, você não tem dinheiro guardado, você não tem condições financeiras ali para você trabalhar, que é a realidade. Na realidade, a maior parte das pessoas precisam trabalhar, seja porque não se prepararam, seja porque não tem condição ali de alguém ajudar mesmo, enfim. E dá para fazer desse jeito, mas eu imagino que a sua residência tenha sido muito, talvez, melhor aproveitada, seja mais, tenha sido, seu aprendizado tenha sido mais proveitoso, porque você tinha esse suporte, né? Você tinha esse dinheiro que você guardou, mesmo que você trabalhasse ali, você não precisar trabalhar o primeiro ano da residência inteiro, isso já é de grande ajuda, né? Já ajuda pra caramba, né? O que você me fala disso Sim. aí? Não, com certeza. Tipo, eu nunca gostei de dar plantão, meus colegas sabem. E nos meus primeiros 6 meses trabalhando, a gente formou no meio do ano, né? Então, a gente ficou ali 6 meses, meio sem. Eu fiquei sem saber o que eu faria, se eu ia fazer prova de residência. Nessa época, eu estava pensando em não fazer prova mesmo, e realmente não fiz nesse primeiro ano. E dei vários plantões esses primeiros 6 meses, e eu achei muito ruim. Tipo, era algo assim que, para mim, era uma coisa assim, ruim mesmo. Assim. Então, eu pensei ao máximo em buscar formas de dar o menos plantões possíveis. Os outros anos eu trabalhei em postinho de saúde, no trabalho, mas eu imagino o quanto é difícil você depender de dar plantões durante a residência. Durante a residência, é, além da carga horária, tem toda a questão de fazer aula, o staff te cobra, então você tem que estar ali estudando, apresentação às vezes de artigo, publicação que você tem que fazer para mandar para congresso, pôster. Então, assim, você tem uma demanda também fora do serviço. E é uma demanda grande, às vezes, assim. Tinha semanas que eu tinha, sei lá, 2 aulas para fazer. Então, se eu tivesse tendo que trabalhar muito durante esse período, com certeza teria sido diferente. E ter, assim, às vezes, o final de semana para descansar é muito bom também. Tipo, para ficar tranquilo e tal. Fez muita diferença, com certeza fez muita diferença. Mas, assim, ao mesmo tempo, dá para trabalhar na residência de dermatologia. Porque, então todo mundo tem que se programar, que nem você falou, às vezes a pessoa passou direto, às vezes trabalhou um tempo curto antes de entrar, não deu para fazer reserva. Então, eu acho assim que, mesmo não sendo uma residência
residência super tranquila, igual a gente imagina que seja, né? Tem toda uma glamorização em cima da residência de dermatologia. Dá sim para trabalhar, eu acho que dá. Como a necessidade, dá. Porque a É, gente não dá plantão, é, né? Isso oi? faz. Oi? A gente não dá plantão na residência, na dermatologia. Às vezes você dá plantão no R1 de clínica, mas não dar plantão durante o R2 ou R3 facilita você trabalhar fora. Então, se for uma Bom, né? realidade, dá sim para trabalhar durante a residência. Eu tive vários colegas que trabalhavam e que dava tudo certo. Bom demais. Tem essa opção, né? É bom saber que tem a opção. Uma Tem outra essa coisa, opção. Larissa, assim, eu acho que é talvez uma curiosidade de muita gente, né? Que às vezes presta dermato, né? Igual você falou, tem essa parte do glamour da dermato, né? Da estética Tem. e de tudo isso. Mas fala um pouco sobre a qualidade de vida que o dermato consegue ter, em todos os aspectos, seja ele o dermato quer trabalhar ali realmente com as doenças da dermato, né? Ou a pessoa que tem mais está mais voltada aí para essa parte da estética. O que você me fala da qualidade de vida? Qual que é a sua impressão que você teve até agora e que você já esperava mesmo que fosse? O que você acha? São impressões, né? Porque, como eu falei, ainda não comecei a trabalhar assim. Mas, para mim, o que era um ponto crucial para mim aqui que era ter qualidade de vida, não dar plantões. Então, assim, para mim, já sai lá na frente, assim, já acho que isso é algo que eu valorizo muito. Então, não dar plantões. Só que, apesar disso, é uma especialidade que se trabalha muito. É, depende muito de como que você vai começar na sua vida, na sua carreira, né? Então, nos serviços públicos tem muita demanda, então são serviços que vão ter muita demanda. E se você não consegue já de cara montar o seu espaço próprio, provavelmente você vai trabalhar em outras clínicas, de outros dermatologistas, ou você vai alugar uma sala. E aí é difícil você de cara conseguir ter uma demanda de consulta particular. Então você vai atender plano de saúde. E o plano paga pouco. Então, assim, é uma realidade que eu já percebo, que eu já percebo que eu vou enfrentar, e colegas meus que já estão ali trabalhando falam também. Então, esse início é trabalhar, você trabalha muito e não recebe tanto assim. Até você talvez conseguir juntar o seu dinheiro e montar o seu negócio próprio. É claro que a cosmiatria, então trabalhar com preenchedor, com toxina botulínica, isso com certeza tem um bom lucro, assim, é um bom retorno, mas também é algo que é construído. Ninguém chega aí no mercado de trabalho e sai colocando preenchedor na cara dos outros à torta e à direita. Então você tem que fazer seu nome, você vai passar por esse período aí até você ser conhecido. Então o que eu percebo é uma especialidade que se trabalha muito, eu nem imaginava. Assim, durante a residência você começa a perceber, você vê a realidade do staff. Porque eu fiquei até 7, 8 horas da noite no consultório, e que a rotina delas é essa, de ficar sempre até tarde, de atender muitos pacientes, porque também você tem um custo alto em relação a manter um consultório, né? Então, assim, se trabalha muito, mas eu acho que fornece, sim, uma boa qualidade de vida. Que nem eu te falei, a demanda é muito grande. Então, mesmo que você atenda só planos, você costuma ter uma boa demanda de pacientes. A gente percebe isso na nossa formação mesmo, quando você trabalha num postinho, num plantão. Todo o pessoal encaminha para o dermato. Negocinho na pele já encaminha para o dermato. No geral, é isso mesmo. Então, a gente tem uma demanda boa. Então, eu acredito que dá sim para viver da dermatologia, com certeza. Dá para ter qualidade de vida. Bom, e Larissa, a questão também que eu ia te perguntar é uma coisa interessante. E essa parte financeira, eu vi que você teve essa visão aí, né? Até porque você trabalhou um tempinho bom, você trabalhou 2 anos e meio, de guardar, de fazer algum tipo de reserva financeira para estar na residência ali. E, assim, o que você vê? Qual que é a sua visão em relação à necessidade, à importância dos investimentos, do médico se preocupar com essa parte financeira? O que você me diz disso? Então, como eu te falei, eu não tenho muito a dizer, porque eu realmente não invisto dinheiro ainda. Mas o que eu aprendi cedo foi ter a minha reserva de emergência. Então, tenho minha reserva de emergência. É que nem eu disse, eu praticamente gastei todo o meu dinheiro durante a residência,
cardápio, também não era muita coisa, mas deu para fazer minha residência tranquila. Mas eu pretendo sim investir. Assim, a gente vê que a gente não aprende isso na faculdade, os médicos mais também não tinham nenhum tipo de preparo financeiro. Então, eu lembro que a gente comentava até tipo, no hospital, de ver assim, médicos às vezes com cara de estarem super cansados, mais velhos, se submetendo a plantões assim desgastantes. E eu acho que essa nova geração, a gente mesmo, né, já está mudando a forma de pensar em relação a então, não gastar tudo que a gente ganha, que é uma vontade que a gente tem, principalmente ali nos primeiros meses que a gente trabalha, a gente tem uma tendência a gastar tudo que a gente ganha. Até a gente ver que é difícil ganhar dinheiro e que você tem que juntar, porque você não quer depender daquilo a vida toda. E eu acho que a longo prazo, a intenção com certeza é poupar, é criar uma forma de poder me aposentar tranquilamente no futuro. E eu não entendo muito de investimentos, mas de certa forma buscar aprender. Ótimo. E você falou uma coisa interessante também, que eu lembro certinho, a gente formou junto e a gente foi do mesmo grupo de internato também, né? O pessoal que não sabe. E Sim, assim, eu lembro de uma pessoa na pediatria, você vai se lembrar, um senhor que dava plantão assim de madrugada e eu olhava e eu ficava assim, gente, nessa idade eu quero estar, sei lá, na minha casa, fazendo qualquer outra coisa. Às vezes a sim. pessoa, Era algo que a gente ou ela começava está com. precisando, a gente tem que ver também assim, às vezes a pessoa tem uma realidade de vida que foi diferente, que a gente não sabe se ela passou por algum problema, ou ele é um apaixonado por aquilo que ele está fazendo. É, Mas nem sempre essa é a realidade. A maioria das vezes é por não ter assim, tido uma orientação, ou ter pensado nisso, ou ter se preparado financeiramente. A vida passa, né? E a pessoa acaba, às vezes, tendo que passar por essas situações. Que bom que dá, que tem a opção de trabalhar, mas se puder estar mais tranquilo, eu acho que é melhor, né? e isso, a gente tem uma profissão assim privilegiada. Por mais que a gente tenha todas as dificuldades, mas assim, a gente acaba de formar, a gente consegue um emprego, a gente consegue trabalhar aí por longos anos, né? Mas eu acho que se a gente não tiver um planejamento, você também vira escravo ali da profissão. E é ruim quando você vira escravo ali, né? Porque você começa a fazer a coisa no automático e talvez porque precisa. E eu acho que fica mais difícil, assim. Perde, às vezes, até aquela vontade, aquele gosto pela profissão que você É, tinha, que você vai virando, você vai trabalhando por necessidade para suprir uma demanda que você tem ali que você criou e aquela bola de neve não consegue acabar nunca. E infelizmente a gente ainda vê muita gente nessa situação, né? Assim, eu acho que tá realmente igual você falou, acho que a nossa geração está mudando muito isso, está mudando pelo menos a maneira de enxergar isso. E eu acredito que a gente ainda possa ver a maioria das pessoas conseguindo fazer esse preparo, né? E como você falou também, a nossa profissão ela é ainda privilegiada porque a gente não só consegue trabalho, mas os ganhos eles ainda são bem maiores do que a média das duas profissões. Então dá para se sim, com preparar, dá certeza. para se organizar. Ótimo. E E eu acho. Larissa, fala para mim. Ah, pode falar. Não, não, pode, vamos continuar aí. Tá. Deixa eu ver aqui uma outra coisa que eu ia te perguntar. Ah, interessante isso aqui. Qual que foi a maior dificuldade que você teve na residência? Que você puder escolher alguma coisa. O que você diria? Você fala assim do dia a dia? Dia a dia, sei lá, relacionamento pessoal, com os amigos, com vida pessoal, ou dinheiro. O que aconteceu? Qual foi a maior dificuldade? Os preceptores, não sei. O que você acha? Oh, não, assim, em relação aos preceptores, foi tranquilo. Assim, existe na dermatologia, todo mundo é muito educado, muito polido, né? Então, assim, é difícil alguém chegar e te esculachar na residência. Mas às vezes você percebe algo que o staff não gostou e tal. Talvez isso incomode um pouco, não tem uma conversa tão franca ali. Às Eu vezes, se percebi fosse isso no meu direto, serviço. seria melhor. Sabe, aquela coisa assim. Para mim, o que eu tive mais dificuldade foi durante o R2 mesmo, de conciliar a carga horária, que era alta, com a quantidade de aulas que a gente tinha que fazer. Era realmente muito. Tipo assim, a gente tinha aulas todos os dias de manhã, praticamente todos os dias à tarde. E praticamente todas essas aulas eram feitas por nós. Então a gente chegava em casa 7 horas da noite, cansado, 7, 8 horas da noite, às vezes pegasse trânsito.
eu tinha ainda que mexer com aula até de madrugada, ou tinha que ler um artigo porque tinha que apresentar no outro dia, ou tinha que escrever um trabalho para mandar para o congresso. Acho que a minha maior dificuldade foi essa, mas nada que tenha sido impossível, não. No geral, foi bem tranquilo, assim, a gente se dava bem, nossa residência, convive muito tempo junto, né? Então acaba que um ajuda o outro. E eu, que nem eu te falei, o fato de não ter plantões, eu acho que ajuda muito, assim. É uma residência que, apesar de você ser bem exigido, é uma residência tranquila. É cansativo, mas é tranquilo. Principalmente se for comparar com outras, né? Eu acho que comparando com outras, assim. Lógico, você fica cansado, você fica exausto. Mas eu acho que a gente um pouco aprende a lidar com isso, né? No próprio internato, a gente já aprende a lidar com carga horária. E o R1, o R2, o R3 é como se você fosse moldado. Eu acho que vai chegando no final da residência, você adquire tantas funções, você aprende a lidar bem com tantas outras coisas, porque você foi aprendendo ali. Então, não é nada impossível, assim. Tem suas dificuldades, mas não impossível. E como é que vai ser a sua rotina de trabalho aí agora? Você falou que você vai começar em Palmas. O que você vai começar fazendo o quê? Então, eu sempre quis conseguir trabalhar no serviço público aqui, na prefeitura especificamente. Aqui tem uma Uhum. rede que funciona bastante de especialidades, né? Que são as policlínicas. E foi algo que eu fui atrás e deu certo, que eu fiquei assim, bastante feliz, porque eu sempre pensei que eu queria começar tendo um fixo, assim, justamente por aquela coisa que a gente conversou, sobre até você fazer seu nome, até as pessoas te conhecerem, ter uma demanda que te dê retorno financeiro, né? Porque às vezes no começo você realmente trabalha para pagar a conta. Para pagar a conta da sala que você está alugando, para pagar a conta de material que você teve que comprar. Então, assim, eu sempre me planejei de forma que eu conseguisse trabalhar ali no serviço público para poder ter um fixo, mas ao mesmo tempo me programar para trabalhar no particular, né? Então, eu vou começar agora, né, na prefeitura e vou trabalhar em clínicas também. Aí, essa questão das clínicas, isso é muito. Depende. Então, tem lugar que você paga aluguel da sala, tem lugar que você combina porcentagem com o dono da clínica, isso vai muito. Entendi. Teve um pessoal que Entendeu? voltou, né, da nossa faculdade, que voltou para Palmas, né? Uma galerinha Até até bastante gente. eu encontrei o Betelli hoje, Ah, lá, Betério, lá na legal. Policlínica. Encontrei ele lá. Tem o Mas é bem. Roberto, né? O Roberto tá aí também. Ah, ele tá aqui? O Betinho tá aí. Ele foi ano passado, acho que tem um ano que ele tá aí, mais ou menos. O Hamilton, acho que tá aí. Tem uma Tem galera um aqui. pessoal. E O muita gente que Vitor, que tá nunca na foi prefeitura. embora. O Vitão, claro, aqui nos representando. É bom demais. Pois é, Larissa, assim, é legal, é bom demais ver essa sua visão, sabe? Assim, a dermato. Tem muitas especialidades da medicina que a gente não tem muita noção de como é que elas funcionam, né? Dermato, otorrino, oftalmo mesmo. Oftalmo, algumas faculdades tem é um pouco mais aprofundado, mas existem essas especialidades que a gente não tem muita noção de como é que elas funcionam. Não, a gente não. E eu acho que é interessante demais você ter falado pra gente aí sobre a rotina, mais ou menos, né? Como que funciona, qual foi a sua visão, qual foi a sua experiência. Lembrando que a sua experiência não vai ser a mesma de outra pessoa, então por isso você tem que contar um pouco sobre a sua vida, como é que ela foi, e acaba, eu acho que seria muito interessante se, quando a gente estava se formando, se a gente tivesse tido essa oportunidade de saber mais ou menos, escutar quem acabou de fazer, quem está fazendo, ver qual que é a visão. A gente formava muito perdido. Se as pessoas se formam hoje achando que se formam perdidas, né? Há pouco tempo atrás era pior. A gente não Era pior. tinha acesso a muitas das informações e às vezes acabava indo no escuro mesmo, assim, por coisas que a gente achava, né? E, enfim, a gente acabava passando por esse tipo de Sim. situação. Mas muito boa sua A participação. dermatologia, a Hã? dermatologia surpreendeu, assim, mesmo sendo algo que eu me interessei na faculdade, eu não imaginei que era um mundo tão amplo, assim. Então, você pode, tem a parte clínica, tem a parte cirúrgica, tem a parte cirúrgica também é grande, assim, a gente faz procedimentos até maiores do que eu imaginava antes de entrar. Então, não se resume só ali a cosmiatria e a clínica. Tem a tricologia, tem o pessoal que faz bastante doença de unha, tem a dermatopediatria,
o câncer de pele. Então, dentro dos cânceres de pele, tem o pessoal que se especializa em fazer mapeamento corporal, né? Então, assim, a dermato é muito ampla. Eu não imaginava que tinha uma demanda tão grande de pacientes, assim, e te dá muitas possibilidades. Então, é realmente algo que a gente não tinha não tivemos noção, assim, durante a faculdade, mas me surpreendeu positivamente, assim, eu sou suspeita a falar, porque eu amo. E Que todo você mundo, fez também, né? é, todo mundo que vem Aham. conversar comigo, eu incentivo, assim, eu falo, não, acho que vale a pena, eu acho que é legal. Para mim, sempre foi importante a questão de ter uma especialidade que eu pudesse fazer clínica e cirúrgica, sabe? Eu acho que é dinâmico, assim, você não fica ali só. Inclusive, foi algo que eu decidi trabalhando em postinho de saúde. Eu lembro que eu ficava assim pensando, gente, mas ficar o dia inteiro atendendo é muito chato, tipo assim, é, Monótono. é monótono, exatamente, era monótono. Foi nessa época que eu falei assim, realmente eu tenho que fazer uma especialidade que eu possa fazer, botar a mão na massa de alguma forma. Então, para mim, assim, veio a casar e não ter que dar os plantões. Eu sempre bato nessa tecla, porque assim, realmente para mim era muito importante. E é engraçado que eu acho que a gente tem perfis, né? Lá na Aham. residência, realmente, o perfil do pessoal que estava lá comigo, eu também não sou fã de plantão, não, também não, queria algo que fosse Aham. local e tal. Eu acho que as especialidades acabam drenando os perfis semelhantes, assim. Acaba puxando, né? Cada um para a sua ali. É, Interessante. Isso é verdade, né? Que a gente vai se criando afinidades, né? Por algumas áreas, vai observando. Isso é importante. Quando você está no internato, ali, principalmente observar o estilo de vida que os preceptores têm. Né? Às vezes e você olha ali o cara, vamos pensar uma especialidade que tem um certo status aí interessante em relação a, por exemplo, a neurocirurgia, né? Beleza, é massa, cirurgia é altamente complexa, você faz vários procedimentos muito complexos aí, tops, mas ajuda muita gente, faz diferença imediata e, assim, importantíssima na vida das pessoas, né? E faz cirurgias altamente invasivas ali. E mesmo assim, vai ver a vida do cara, como é que é, ver se você se adapta a isso. Ah, eu quero ser cirurgião geral, trabalhar no hospital geral, sei lá. Vai ver a vida do cara se é isso que você quer. Eu quero ser anestesista, dermato. É bom você uhum, entender, pelo menos tentar ver como que a pessoa vive. Chega lá e pergunta, como é que é a sua vida? Como é que é? Você trabalha quantas horas por semana? Você faz quantos plantões por semana? Então é bom a gente tentar entender para tomar uma decisão melhor. Eu acho que é muito importante isso, né? é Não sei, a sua importante. opinião deve ser a mesma. E eu acho que gostar também você faz, assim. Lógico que a gente não gosta de tudo. Ah, você gosta de tudo na dermato? Não, tem que. Mas, assim, tem que ser algo que te gere interesse, porque a gente não para de estudar mesmo, assim. É algo que a gente ouve, mas a gente não pensa que é tão real. Então, assim, quando você entra na prova de residência, você pensa, meu Deus, eu nunca mais vou estudar tanto na vida. Aí chega a residência e te surpreende, que você estuda muito durante a residência. E aí acaba a residência e pensa, não, acho que agora eu vou e você continua estudando muito, muito, muito. Então, eu acho que você tem que gostar mesmo, porque é algo que você vai se dedicar. Você vai dedicar uma grande parcela da sua vida à sua profissão, né? Nós dedicamos uma grande Fazendo parcela da. aquilo. E, então, acho que gostar também é importante. E conciliar com a vida que você quer ter, com certeza. Tá. Deixa eu só olhar aqui rapidão, Larissa, ver se tem alguma pergunta aqui. Olhar também. Tiveram algumas perguntas sobre medicação, tratamento, sabe? Uhum. E eu vou pedir pro pessoal para poder adicionar você, entrar em contato, mandar um direct, que às vezes você faz uma explicação melhor para essa pessoa, tá? Pode mandar, tranquilo, eu respondo assim com o maior prazer. Ok. Eu acho que Inclusive, você respondeu, tiveram algumas perguntas sobre a cosmetria, é, sobre questão de se é difícil passar, acho que você falou, bateu sobre essas coisas, algumas que geralmente aparecem, repetem, que é sobre rotina em geral, tá? Eu acho que você ajudou muito, contribuiu bastante. E para a gente finalizar, né? Qual que é o seu Instagram? Fala pra gente, por favor. Qual que é o seu Instagram? é Larissa Guimarães ponto Dermato. Pode seguir que a Larissa tá aprovada aí nos. Agora, Aham.
aprendendo ainda a me soltar nesse mundo do Instagram, que é algo novo, né? Eu acho que para o pessoal que está formando, talvez é mais natural, já tem gente que se forma, já tem um Instagram e tal. Pra gente, assim, a gente teve que aprender. Eu tô aprendendo ainda. Ótimo, mas tenho certeza que vai ter muito conteúdo legal e que vai ajudar muita gente. Quem tiver dúvidas, às vezes tem um caso quer discutir, pode entrar em contato com a Larissa. E Larissa, Pode última mesmo, pergunta para a gente terminar vai aqui. falar alguns casos, né, Maurício? Mas, assim, É, tô bem aberta a isso. Podem sim mandar as dúvidas de vocês lá pelo direct que a gente responde. a gente já discutiu. Eu te liguei uma vez por causa de um caso aqui, né? De Mineiros Uhum. também, que foi. Pois é. Então, assim, Larissa, uma última pergunta que eu gosto que você responda, mas para você refletir mesmo na vida, entender como é que você está pensando hoje, para você mesmo pensar que hoje você tem uma cabeça diferente de junho de 2015, quando a gente se formou, né? Então, o que você diria para a Larissa que se formou lá no meio de 2015? Se você pudesse voltar lá e dar algum recado para ela. Então, eu lembro que você me perguntou, né, um pouquinho antes, assim, e eu pensei sobre isso. Aí, a primeira frase que veio na mente foi: vai dar tudo certo. Aí eu falei, gente, não falaria isso pra mim, vai dar tudo certo. Porque não é assim, né? Fica parecendo que é um passe de mágica, vai dar tudo certo, que você não vai ter que se esforçar, que não vai ser difícil. Aí eu pensei, tá, que frase que eu falaria? Aí eu pensei, viva o processo. Então, assim, a gente não é fácil, é algo que talvez a gente tenha que deixar claro. Não é fácil quando você escolhe um programa de residência que talvez é mais concorrido. Você fica vendo seus amigos passarem, você fica se sentindo para trás. Não é fácil você abrir mão, às vezes, de momentos felizes para estar estudando. Estudar em si também não é fácil. Mas, mesmo assim, você lembra, né, que eu era bastante reclamona, eu sempre fui uma pessoa assim, ai, via sempre o lado negativo da coisa, e foi Mas algo, sempre se dava bem, né? no final dava tudo certo, né? Dava tudo certo, no Uhum. final das contas. Mas, assim, viver o processo de uma forma mais leve mesmo, assim. Na minha residência, eu consegui encarar mais dessa forma, de que o único jeito de eu chegar no meu objetivo era passando por aquilo. Então, eu tive que passar por tudo aquilo para chegar no meu objetivo. Então, não foi algo tão ruim. Se eu conseguir alcançar aquilo que eu queria, então aquele processo, ele valeu de alguma coisa, sabe? E outra coisa que eu aprendi, até lendo alguns livros, assim, foi a questão de comemorar sempre as pequenas conquistas. Eu sempre tinha o hábito de pensar, quando isso der certo, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquilo, aí sim minha vida vai estar ótima. E não é assim. Se você não Era viver sempre no futuro, né? sempre, e se você não comemorar as pequenas conquistas que você tem até chegar no objetivo final, se você realmente não viver aquilo tudo, você vai estar sempre frustrado e nunca vai estar bom o suficiente. Então, assim, durante a residência, eu consegui colocar mais em prática isso, de reclamar menos, de ver que valeu a pena, né? Que eu estava ali onde eu queria, então enfrentar as dificuldades da melhor forma possível. Ah, tem que estudar muito? Tem. Tem que trabalhar? Tem. Mas é isso, e a vida é isso, a gente sempre vai ter que nem eu falei, a gente vai sempre aprendendo a lidar melhor com as coisas, né? Assim, a trabalhar mais, a estudar mais, a gente vai se adaptando. Então, acho que é isso que eu falaria para mim, e viver assim, com alegria mesmo esses momentos, porque não é fácil, não vai ser fácil, não vai ser do dia para a noite, mas tem como não ser triste, não ser pesado, né? Não tornar as coisas mais difíceis do que elas já são. Eu acho que é isso. Foi mais ou menos ter um pensamento positivo, viver cada momento, né, Larissa? É, Legal, bom demais esse seu conselho aí, essa sua não visão. quer dizer Interessante. que a gente consiga praticar isso todos os dias. Tem dia que você É, reclama pra caramba, tem dia que você acorda mal-humorado e você só reclama, tem dia na residência que você pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não aguento mais, tô cansada. Não é isso, né, gente? Não dá pra florear as coisas. Mas é isso, vai ter um dia ruim, vai ter um dia bom, aproveita o dia bom, que ele vai passar também. E o dia ruim vai passar também. E foco, né? Foco naquilo que você quer. Se aquela dificuldade vai te levar ao seu objetivo, então enfrenta de cabeça erguida que vai dar certo.
Valeu, Larissa. Então, eu vou te agradecer a participação mais uma vez. Sei que você tirou um tempo, talvez você tivesse outra coisa para fazer. Agradeço demais. É sempre um prazer aí conversar com você. Obrigada pelo convite. Toda vez que eu converso com alguém do nosso grupo, eu tenho aquela saudade, né, da época da nossa faculdade e tudo mais. Então, fico muito satisfeito. E tanto é que eu trouxe várias pessoas do nosso grupo que participaram aqui. Oi? Quem vê a gente sério assim, nem imagina, né? Como é que foi a faculdade. Exatamente. Momentos Tudo bons. que as pessoas estão viveram na faculdade, a gente acabou vivendo também, né? A gente só tá um pouco mais na frente. Só isso. Eu acho que a oportunidade de aprender com quem já passou é muito bom, né? Talvez a gente pessoas que a gente conseguisse conversar abertamente sobre isso, assim. E eu acho que toda experiência de alguém dá para você captar alguma coisa, que nem você falou, cada um tem a sua realidade. Não necessariamente a forma que eu estudo vai ser a forma que outra pessoa vai funcionar, mas às vezes uma diquinha daquilo que ele deu pode servir para você. Então o pessoal está ouvindo assim as dicas de várias pessoas e aí dá para colocar isso em prática na rotina dele, né? Que cada um tem a sua rotina, suas necessidades. Então acho que é muito válido, assim, tem como aprender bastante. E às vezes você pega ali o lado, olha lá, vai assistir, vai ver as lives que eu estou fazendo aqui e pega o ponto positivo de cada um, né? E o ponto negativo também para você não fazer. Então, tenta ver sempre essa parte, ter essa visão positiva. Na maioria do tempo, pelo menos, ela é importante para você. Igual você falou, alguns dias vão ser difíceis, alguns dias você vai querer estar jogando tudo pro alto, mas respira fundo, dorme, vai para o outro dia, que talvez outro dia vai ser melhor. Toma um café. E toma um café, respira, né? E vamos embora, vamos seguir. Obrigado, Larissa. Foi um prazerzão. Obrigada. E até uma outra oportunidade aí que a gente tiver. Tchau, gente. Até mais. Um abraço para todo mundo que entrou, né? Tá vários veteranos da gente. Tá vendo o Vitinho aqui, Bisinoto, o Tatu, né? O Guilherme, que era nosso residente, era residente da gente quando a gente era interno. Tem o professor Belcides, que é o nome da nossa turma. Né? Tem alguns alunos meus aqui, que eu estou vendo também. Então, Ana, a Júlia. Mandar um abraço para todo mundo, pessoal que entrou. O Vitão também entrou quando a gente estava conversando. A Ana Gabriela, né? Então, amigos assim, queridos, vamos... Beijo. Oi? Aqui para esses amigos queridos todos, um grande beijo. Saudade de todo mundo. E é isso. Um abraço, então. Boa noite para todo mundo. E até um outro momento. Larissa, tchau, tchau. Manda um abraço pro Luquinha aí. Tá. Tchau. Tchau.